Isso, bom, como eu já falei agora há pouco, nos últimos 5 anos o número de divórcios cresceu muito, cresceu aproximadamente 75%. Vamos ver? Casar significa começar uma nova vida. E quando duas pessoas tomam esta decisão, esperam que a união seja duradoura. No entanto, para muitos, este sonho termina. De acordo com o IBGE, nos últimos 5 anos, o número de divórcios no Brasil aumentou 75%. Só em 2012, foram 341.600 divórcios. Um processo doloroso, geralmente acompanhado dos sentimentos de culpa e frustração. A dor é um sentimento normal entre as pessoas que terminam uma relação. A pessoa sente o impacto de uma grande perda, uma perda afetiva. Ela só não vai sentir isso se ela já estiver engrenada num outro relacionamento, né? Ou se a relação daquele casal já estava tão ruim que esse término já foi se dando ao longo da relação. Agora, para um casal que vive bem e que por algum motivo a separação é inevitável, isso é muito triste. E às vezes é mais triste para um do que para outro. Luzia foi casada por 10 anos e teve 2 filhos. Após a separação, ela conta que sofreu preconceito por ser divorciada. Eu senti muito preconceito em relação a amizades. No meu círculo de convivência, perdi algumas amizades. Há pouco mais de um ano, Luzia casou-se de novo e teve um bebê. O aprendizado do primeiro casamento ajudou no relacionamento atual. Tem mais cautela, você tem mais paciência, você tem mais experiência, então você tem algo a oferecer. Você não é tão imatura, né? Então você tem algo para oferecer. Mônica namorou por pouco tempo e logo se casou. Já no início da vida a 2, ela se deu conta de que não havia feito a escolha certa. Mesmo assim, ficou formalmente casada durante 10 anos. Mas ela e o ex-marido já viviam separados há algum tempo. A demora em desfazer a união oficialmente foi um processo angustiante. E é aquela agonia de assim, estar na mesma casa com uma pessoa que não pode assim, nem dizer que é amigo, sabe? Então, eu acho que é mais difícil. A criança, quando tem criança, envolve, que a criança vê, né, a situação dos pais. Muitas vezes um vai querer conversar com o outro, aí já parte para briga, para discussão. Então, assim, eu acho que é mais difícil. É mais fácil pegar, separar logo de uma vez do que ficar nessa situação. A especialista alerta, independentemente da forma como o relacionamento acabou, é importante viver o luto ao término da união. É uma fase que eu diria até necessária, né? É um mal, mas é um mal necessário. A tristeza existe para ser vivida, então eu tive dignidade de viver a tristeza, tive inteligência e sabedoria de viver o período da reflexão. E agora o que me resta é um ser novo, para uma nova relação, para um novo momento da vida. Às vezes não precisa necessariamente ser uma relação, mas um momento novo com os filhos, comigo mesmo, com a minha vida, e assim vai indo. É isso aí, realmente é um assunto muito importante e, como a gente disse, os dados são meio alarmantes até, né? O número de divórcios está aumentando tanto e são várias questões. E por isso que eu quis falar, a gente quis falar sobre esse assunto aqui no programa, até porque dentro das igrejas, infelizmente também, o divórcio tem aumentado. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre 3 mulheres que tiveram suas experiências e elas vão compartilhar conosco. Talvez você está em casa também, viveu ou está vivendo esse momento tão difícil na sua vida e quem sabe a gente vai aqui com a nossa conversa abençoar o seu coração. E aí, meninas, tudo bem? Tudo Paulette, bem. Aqui na minha direita, obrigada por ter vindo. Valquíria, obrigada, querida. Valquíria, mãe da Cecília, que está trabalhando aqui com a gente, fazendo estágio aqui com a gente. Obrigada, viu, Valquíria? E minha xará, Márcia. Obrigada também por ter vindo, querida. Irmã da nossa querida Ana Mello, também trabalha aqui na Rede Super com a gente. Um beijo para a Aninha. E aí, como é que foi a experiência de vocês
Inclusive, a Paulette é pastora, trabalha na rede de mulheres da Igreja Batista da Lagoinha, trabalha com mulheres divorciadas, não é, Paulette? Sim. Você percebe também que na igreja esse número está aumentando mesmo? Cada vez mais mulheres te procuram ou muitas não procuram? Estão passando por isso, mas ainda não procuraram. E você fica sabendo depois ou depois de um tempo elas vêm? Tem as duas questões. O número está crescendo, como você mesmo falou. E há aquelas que logo buscam ajuda. Eu acredito que a mulher tem essa facilidade de buscar socorro. Verdade. E isso é um diferencial. Aquela que busca uma ajuda, não caminha sozinha, ela vai conseguir superar essa fase melhor. Mas tem muitas que sofrem muito e não dão conta de dar passos. Eu tenho uma célula que é para mulheres separadas, divorciadas, e na célula nós temos essa preocupação em orar por essas mulheres que estão em casa e que não estão dando conta de levantar. Né? Talvez já porque está no processo acentuado de depressão, muita dor, muita tristeza, muita angústia, todos os problemas. Verdade. Eu falo assim que a mulher separada, divorciada, ela vai ter todos os problemas junto. É verdade. Não é um problema. Não temos um problema com a criação de filhos. Não, você vai... Vários. A maioria vai ter todos juntos. Vai ter problema financeiro, né? Vai ter problema com os filhos, é problema com ela mesma, em primeiro lugar, né? Com certeza. Com essas questões todas. E a gente vai falar mais sobre isso. Eu quero já aproveitar que eu estou lembrando que às vezes acontece isso muito comigo. Eu quero falar algo, mas eu não quero atrapalhar. E na hora que eu lembro, eu não posso falar. Então, já vou falar que eu estou lembrando. O pastor Paulo Mazzoni, da Igreja Batista Central aqui em Belo Horizonte, um beijo para ele, para todos da igreja que eu amo tanto. Ele tem uma pregação, uma mensagem que se chama O Mito do Divórcio Fácil. E eu queria recomendar a você assistir ouvir, na verdade. Eu não sei se eles têm em DVD. Procure no YouTube, procure no site da igreja, ibcbh.com.br, eu tenho quase certeza que é esse o site. E é muito interessante porque ele fala exatamente isso. Como as consequências do divórcio. Porque hoje em dia, as pessoas, infelizmente, né, eu não sei a história de vocês duas, sei um pouco a história da Paulette, existem situações muito complicadas e o casamento não consegue prosseguir. Mas hoje em dia as pessoas estão, por qualquer motivo, elas estão se separando, se divorciando. Então ele fala muito claramente naquela mensagem sobre as consequências do divórcio. Ele fala sobre a consequência financeira, obviamente, a consequência psicológica, emocional, e que os dois devem tentar de tudo, o máximo possível, ou pelo menos uma das partes, até se esgotarem todas as possibilidades. Aí sim, se não houver realmente uma condição de manter o casamento, e aí vai acontecer o divórcio, porque as consequências vêm. E com vocês, como é que foi? Vocês conseguiram superar? Foi uma decisão em comum acordo? Como é que foi com vocês? Meu divórcio foi tranquilo, né? Terminamos amigavelmente, mas uma relação de 18 anos é sempre complicada. Eu chorei o primeiro mês todinho. Imagino. Embora a decisão de divorciar tenha sido minha. Não dá para ser infeliz indeterminadamente. E algumas vezes eu perguntava para ele, você está feliz? Você acha que essa vida está legal? E ele não respondia. E eu decidi resolver a situação. Mas, e ele aceitou numa boa? Na verdade, ele não aceitou bem, mas talvez porque eu trabalho no fórum, tem esse peso de ser conhecido, ele é músico e todo mundo conhece. Eu acho que ele não queria uma separação, uma briga judicial. Porque o meu trabalho todo, não queria que todos soubessem, eu também não. Tem quanto tempo? Depois do divórcio? Que vocês divorciaram? 6 anos. 6 anos. Vai fazer mês que vem. Gente, mas pra que você divorciou, minha filha? Era só ajustar para ficar feliz, o que não estava feliz. Com certeza tinha jeito. Tem ainda, você pode voltar para ele, ué. Não quero. Vamos fazer uma reconciliação aqui ao vivo. Se antes a gente estava junto e infeliz, mas haviam vários motivos, né? Não é só uma questão de gênio.
Não é só a questão de eu estar infeliz e achar que a relação precisava melhorar, não. Ele achava que estava tudo bem e queria ter uma vida de solteiro. E eu passava muito tempo só, isso pesa. Você quer viajar, quer fazer uma viagem a dois e a pessoa nunca está disponível. Você passar algum tempo só, agora você passa todo o tempo só. Não, na verdade não. Tô brincando. Porque na verdade, antes a solidão não era opcional. Eu era obrigada a viver a solidão. Claro. E hoje é opcional, eu estou sozinha porque quero. E na hora que Deus colocar um homem bom na minha vida, eu vou recebê-lo de braços abertos. Com um sorriso grande no rosto. Porque às vezes Deus vai falar assim, eu já pus, vamos trabalhar nesse homem aí, vamos trabalhar nesse homem de 18 anos aí, para que ele se torne um homem. Já existe, tá aí. Né? Essa é uma questão, Valquíria, eu tô assim, né, até invadindo um pouco na sua vida, mas é uma questão, gente, que a gente precisa entender. Que existem, talvez, não estou falando, não estou afirmando, mas talvez, se vocês tivessem outras pessoas, não sei, depende muito da pessoa querer, né? Ele tinha que querer mudar. Né? A gente sabe disso, se a pessoa não quer mudar, ela não abre para mudar, aí ninguém vai obrigá-la a mudar. Endurece o coração, né? Endurece o coração, ninguém vai forçá-lo a mudar. E aí vira uma situação complicada mesmo. Mas e aí você, Márcia, minha xará? Bom, o meu divórcio foi bem complicado, porque eu tentei, na verdade, eu tentei bastante. Eu amava meu esposo. E não vou dizer que o amor acabou, não. Foi algo que eu digo hoje que se eu tivesse naquela época 1/3 da sabedoria, da experiência com Deus que eu adquiri, eu não teria me divorciado. Foram 20 anos casada, mas foi algo difícil. Foi algo difícil porque ferida. O problema todo que é o problema, creio, de muitas mulheres, é ferida. Homem, ele fere, ele sabe exatamente como ferir uma mulher. E a mulher, ela tem aquele dom de perdoar, ela tem aquele dom de passar por cima das falhas do homem e ela vai perdoando, mas eu acho que chega um momento que o coração está tão ferido que encobre, que foi o que aconteceu comigo e Deus, ele foi tão lindo na minha vida que ele me mostrou que o que eu passei, ele poderia usar para ajudar outras mulheres. Não foi fácil e o divórcio, eu falo, é uma coisa que me deixa triste, porque eu falo que divórcio não é uma coisa boa. É uma amputação e dói, dói muito, fere. Eu tenho 2 filhos, o meu caçula tem 22 anos, sabe? E eles feriram. Quando eu me divorciei, eles já estavam maiores de idade, mas foram feridos. A minha família foi ferida, porque ele era um homem excelente, ele era um genro maravilhoso, não é? Foi um super cunhado. Então, feriu tanto da parte da minha família quanto da parte da família dele. Isso é uma coisa que, porque eu fui uma menina, eu me casei com 18 anos, eu fui muito bem criada, muito nova. Sabe? Minha mãe é aquela mulher que criou as filhas para serem ótimas donas de casa. E eu sempre, isso eu tenho certeza, eu fui, né? Mas as feridas foram tão grandes ao longo dos anos que encobriram o amor que eu sentia por ele. E quando eu tomei a decisão, eu tenho uma opinião forte, e quando eu tomei a decisão, não quero mais perdoar, eu disse, acabou. A partir de hoje não tem mais retorno. Vivi 3 anos dentro da mesma casa com ele. Quanto tempo de casado até então? 17 anos. Né? E aí eu fiquei mais 3 anos dentro da mesma casa, mas em convívio totalmente separado. E aí, o que acontece? Quando ele viu a situação que era mesmo, então ele quis consertar, mas aí eu não admiti mais. Eu não aceitei, eu me fechei e eu dizia, eu não vou me abrir mais. É o que você disse, né? Você não tinha a experiência com Deus que você tem hoje. Não a tinha. Sabedoria. Não tinha. E com certeza a sua atitude teria sido outra. Você teria dado essa oportunidade para ele, né? Porque ele quis, é o que a gente está falando, né? Ele quis mudar, ele se abriu para isso, né? Então, é algo que realmente a gente entende que quando a pessoa quer
o outro deve dar essa oportunidade, né? Para que haja esse conserto. Nós temos tantas ferramentas hoje, né? Tantos cursos, tantas pessoas para ministrarem sobre o casal, ajudarem nessa construção. O que está acontecendo? Vamos trabalhar junto, vamos ver o que está acontecendo. E aí, infelizmente, você não tinha esse... Tem quanto tempo? Vai fazer 5 anos já. 5 anos. 5 anos. E aí depois, quando você realmente decidiu que não ia ter mais outra chance, aí ele saiu de casa? Não saiu. Na verdade, nós decidimos, foi amigável mesmo. Então, nós decidimos assim, eu fico em uma casa, ele na outra. Foi uma coisa assim que, na época, o divórcio não tinha muito diálogo entre nós dois, porque quando ele percebeu que eu realmente não aceitaria, né, era aquela coisa de separar dentro de casa e ficar, depois fazer as pazes e tudo, e quando eu não quis mais, então o respeito acaba. E aí ele sabia exatamente o ponto que ele ia tocar para me ferir. E eu queria que ele sofresse, sentisse tudo que eu tinha passado com ele, sabe? O ciúme, tudo. Eu queria, assim, o que você me fez passar, eu gostaria que você passasse, entendeu? Eu nunca deixei a igreja, eu sempre orava, eu tentava, eu quis ser conquistada por ele. Mas ele, aquela coisa, às vezes o homem machista, ele não se rendia. Eu lembro que eu dizia muito, por que você não me conquista? Né? Porque eu me casei muito nova e eu sabia ser boa dona de casa, mas tinha coisas que eu não era tão experiente. Ele já era bem mais maduro, né? Então nós não tínhamos um diálogo como deveria ser. Eu tentei, e pelo machismo, pela dureza mesmo do coração. Então eu não quis. Foi uma coisa que aconteceu por não querer. Até então nós não éramos, nós estávamos vivendo uma fase de guerra mesmo, conjugal. Só depois é que nós hoje somos amigos, assim, convivemos. Eu sei que ele me ama, eu sei disso. Eu nunca deixei de amá-lo. E por que você não volta? Porque o orgulho, por causa de orgulho dele. Eu preguei ontem uma mensagem sobre orgulho, e quando você estava falando o tempo todo assim, eu tô doida para pregar de novo aquela mensagem sobre orgulho, porque realmente, gente, o orgulho, ele nos atrapalha demais a nossa vida, faz a gente perder muita coisa que Deus quer que a gente viva, mas ainda há tempo, né? Ainda há tempo de vocês dois deixarem Deus quebrar esse orgulho. Quem sabe essa história linda, você vai voltar aqui para contar a segunda parte da história, né? Bom, como a Paulette falou no princípio da conversa, quando acontece o divórcio, né, vocês duas concordaram também, não é só um problema, vários problemas acontecem. Mas para vocês, o que foi mais difícil nesse processo de divórcio e logo após? De tudo, vocês podem destacar algo que foi mais difícil? Talvez encontrar uma culpa, tipo, onde eu errei, o que eu fiz errado. A mulher fica se questionando isso. Será que se eu tivesse feito diferente, as coisas seriam diferentes ou não? O que foi para vocês? Eu acredito que cada mulher vai ter um processo, né? Para mim, continua sendo a criação dos filhos. E você tem 2 homens, Dois né, homens, tem quase 7 anos que eu estou divorciada. Então, para mim, continua sendo a criação de filhos o mais delicado. Mas eu acredito que para cada mulher vai ter uma coisa que vai ser mais demorado o processo. Agora, essas perguntas, elas continuam. Né? Eu acho que a gente vai respondendo ou não com o tempo. Né? Eu acho que é um processo. Tem coisa que hoje eu consegui digerir melhor, entender melhor. Mas tem perguntas que eu não tenho resposta. E eu sei que tem perguntas que eu nunca terei. Nunca terei. Mas é um processo. Como eu falei aqui antes, eu acredito muito nessa quando a mulher consegue encontrar, a mulher separada, divorciada, um bom referencial, né? Uma ajuda, que é o que eu me proponho hoje ali na Lagoinha, né? Tá acompanhando, esse tem sido diferencial, foi diferencial na minha vida, e tem sido nessas mulheres que eu acompanho já nesse tempo todo, né? Então,
porque são muitos conflitos, são muitas perguntas e você precisa de ter alguém para poder compartilhar, falar, não é? Mesmo que não tenha resposta, mas quando você compartilha, você consegue Já acontece uma cura. sentir melhor, não é? E até ouvir isso, olha, talvez você não tenha essa resposta hoje, mas aquete teu coração. Então, para mim foi questão da criação de filhos. E vocês? Nos primeiros dias, eu brincava muito, meu filho caçula estava com 3 anos. 3 aninhos. E eu brincava muito com ele todos os dias, porque eu sabia que o rompimento, a ausência do pai todos os dias seria difícil para ele. E um determinado dia, a gente estava brincando com Lego e nós montamos, cada um robô, o dele pequenininho, porque criança tem essa coisa de tudo é pequenininho. E eu fiz um grande. E ele olhou e falou, mamãe, me dá esse robô para mim? Eu falei, claro, meu filho, o brinquedo é seu. E ele falou assim, mamãe, agora que eu não tenho papai, esse vai ser meu papai. Oh, meu Deus. E isso me Corta matou, coração. porque ele tinha 3 anos, ele não sabia o que estava acontecendo, e a criança, ela fantasia uma culpa que ela não tem. E aí eu tive que trabalhar com ele e com os outros, porque os outros já entrando na adolescência, trabalhar a questão da culpa. Não deu certo, Vocês não porque têm. era um problema meu e do seu pai. Vocês não têm culpa. Mas assim, você falou, mas por que vocês não tentaram mais? A psicanalista tocou um ponto importante. Se uma relação está dando certo, se está tudo bem na relação, quando separa há um choque. Na verdade, há uma certa hipocrisia nisso, porque a relação... Se tivesse tudo bem, não haveria divórcio. A relação vivida a 2 é que pesa. Durante todo o tempo de casados, nós nunca discutimos nada perto dos filhos. Eu chamava para o quarto, vamos lá, é hora de... Resolver, DR, discutir a relação. DR. Então, vamos lá, a gente tem que conversar. Só que todas as semanas havia uma DR, porque os filhos estão ali, eles sentem a falta do pai, tanto quanto eu sentia. E o vazio, eu não conseguia suprir, por mais que eu quisesse. E eu não vou falar, ele é um excelente pai. Hoje, eu acho que ele é mais presente na vida dos filhos do que era. Do que antes. Isso. E morava junto, só que saía cedo, chegava 10 horas da noite, desnecessariamente. Eu trabalho, eu estudava, fazia faculdade, fiz uma, fiz outra, fiz pós. Então, o nosso dia a dia era muito corrido. Mas eu optava, meu tempo livre é com minha família. Ele não. Meu tempo livre com meus amigos, e bebendo. Eu tive uma criação cristã. Ele também teve. Eu optei por permanecer fiel a Deus, embora eu não frequentasse nenhuma igreja. Eu também tive a questão de me aproximar de Deus, entre aspas, indo na igreja, porque eu precisava de apoio. Precisava orar, precisava fortalecer uma questão assim, de não estar só, de trabalhar uma solidão, né? Mas Deus sempre esteve presente. Claro. Deus é fora de série. Ele me fez perceber que eu tinha força para fazer coisas que antes eu deixava sem decisão, porque eu tinha um marido e eu achava que era dele a responsabilidade de decidir. Verdade. Então, o que machucou foi meu filho. Isso é muito... A situação, assim... Eu acho que a impotência. Verdade. Né? Tem muitas questões, né, gente? Muitas pessoas se casam sem estar preparadas para casar, sem maturidade para casar, que tem que entender que casado é diferente de solteiro, como você disse no princípio, né, Valquíria, da conversa. O homem casado, a mulher casada tem responsabilidades que o solteiro não tem. Então, se você quer continuar com a vida de solteiro, continue solteiro.
não se case, porque eu estou passando tempo, porque... Não, você tem que entender que tem que abrir mão. Casado, você tem que abrir mão. Você pode ter um tempinho com seus amigos, claro, mas não deixar de priorizar, né, a família, os filhos. Então, são muitas questões que muitas vezes vão atrapalhar o casamento depois, porque antes não foram trabalhadas. Por isso que é importante, lá na Igreja da Lagoinha, eu sei que várias igrejas têm trabalho com os solteiros, para preparar os namorados, preparar os noivos, para quando eles se casarem, eles estarem com essas questões todas já claras na sua mente, né? Hoje, como é que vocês estão hoje? Eu acredito que, no meu caso, recuperada. Aliás, antes de você falar, você tem a outra pergunta, né, para responder que eu falei. Qual foi a parte mais difícil para você? O medo do que iria acontecer depois. O medo como que vai ser agora? Como vai ser agora eu sozinha? Eu vou dar conta de levar adiante a vida? Os filhos, não foi uma preocupação. No meu caso, não foi uma preocupação. Porque eles já eram rapazes e iriam estar ali do meu lado mesmo, mas a preocupação foi essa. E onde hoje eu falo que para qualquer mulher que queira se divorciar, que divórcio não é uma coisa que você pega e assina um papel. O divórcio, ele tem consequências. As causas, muitas vezes, elas podem ser revertidas. Para que um divórcio aconteça, muita coisa precisa acontecer, principalmente quando um casamento é um casamento que já durou muito tempo. Então é preciso de chegar ao limite. Mas eu aprendi que todo mundo diz assim, eu me divorciei porque isso que ele fez ou que ela fez foi a gota d'água. Para que isso não aconteça, não deixe que a primeira gota de água aconteça. Mas para que não chegue ao ponto de transbordar e não dar certo, que Jesus esteja sempre no caminho, independente. Amém. Não existe religião, existe, né? Jesus, ele tem que ser o alicerce do casamento. Exatamente. Quando ele é o alicerce do casamento, tudo dá certo. Eu tive, graças a Deus, eu fiz impacto, inclusive. Eu fiz o impacto para curar e tudo. Só para o pessoal que está assistindo a gente, Impacto Vida é um retiro de fim de semana, onde você está lá sendo totalmente tratada, ministrada por Deus e pelas pessoas que estão ali. E você pode procurar no site da Lagoinha mais informações e realmente é maravilhoso, eu super indico. E me ajudou muito, né? E hoje eu falo que Deus, ele coloca no meu caminho mulheres que querem partir para isso. E eu falo, olha, não examine só os erros. Examine as vantagens que existem. Porque, como eu havia falado antes... Não as vantagens no divórcio, isso, né? Não é para deixar claro, senão parecendo que são as vantagens no divórcio. Não, mas, na verdade, lado bom, não né? existe vantagem no divórcio. Não existe, é verdade. Né? E você aprende... Eu aprendi muito. Eu digo que com o divórcio, eu aprendi a confiar, eu aprendi a acreditar que em momento algum, né, o Senhor nos deixa desamparado, né? Ele nunca nos deixa sozinho. Mas você tem que querer buscá-lo. Você tem que querer. Como eu disse, um casamento de 20 anos, ninguém pode dizer assim, acabou, eu não o amo mais. Como eu disse, eu ainda o amo e sei que ele ainda me ama. Mas por isso, eu não vou me privar de querer ser feliz, porque a mulher, isso é natural, a mulher quer ser feliz. Eu digo para todas. Só que hoje você tem que saber se preservar. Porque muita mulher, ela tem a ilusão de que ela vai se divorciar e rapidinho ela vai encontrar um príncipe. E não é assim. Em primeiro lugar, você tem que colocar o Senhor na sua vida e deixar que Ele vá guiando a sua vida. Foi o que aconteceu comigo. Em todo tempo eu busquei do Senhor. Então, quero ser feliz, sim. E outra coisa, né? Desculpa te interromper, Márcia, que o nosso tempo está voando. A Bíblia é muito clara. Biblicamente, o divórcio ele só é permitido no caso de traição. Né? No caso do adultério. E mesmo se a outra pessoa não quiser restaurar o casamento. Se a outra endurecer. Se a outra endurecer o coração, por causa da dureza do coração. Ou seja, se uma pessoa, um cônjuge pecou, errou, adulterou, mas ele, olha, me perdoa, me ajuda, eu quero ser tratado nessa área, eu quero que Deus mude minha vida, vamos junto. E a mulher, né, não endureceu o coração e ele também não, Deus ainda
quer que isso aconteça. Com porque isso é um certeza. testemunho muito lindo. Porque Satanás, gente, ele está aí para destruir mesmo. E ele vai colocar todos os motivos para destruir o casamento. Todos, né? Os mais graves e os mais simples. Hoje em dia as pessoas estão com esse mito de que o divórcio é fácil. Você vê que a Paulette comentando aqui, né? Que trata com mulheres que muitas vezes elas não conseguem, essas até nem chegam, né? Porque não conseguem nem sair de casa, nem sair da cama. É engraçado, hoje em dia não parece tão simples, né? As televisões, as novelas, os filmes mostram que é tão fácil se divorciar e não é. A maioria com medicamento. Pois é. A maioria com remedicamento para dar conta da depressão, dar conta para dormir, dar conta de viver mal. De sobreviver, né? Sobreviver. Não é viver, é sobreviver. E uma coisa que eu acho muito importante colocar. O propósito de Deus é a família. Então, o propósito de Deus nunca vai ser mudado. Nós temos que lembrar que o divórcio é um acidente. E tem que ser um acidente. Mas interessante também é que quando a mulher precisa de passar, falando de mulher, né, pelo divórcio, pela separação, e eu falo com a maioria sobre isso. Lembra que a sua vida não acabou. Isso. Né? Eu falo assim, Deus não colocou um ponto final na sua vida. Se nós estamos vivas, é porque o Senhor continua tendo propósitos. E nós temos que continuar olhando para o Senhor. Verdade. E é Ele, e só Ele que pode realmente nos sustentar. Ele vai usar pessoas, vai usar líderes, principalmente espirituais, mas é Ele que nos sustenta. É verdade. É Ele que nos coloca de pé e que nos dá alegria a cada manhã. Independente do que a gente passa diariamente. É verdade. É possível sorrir, né, e continuar vivendo e nos esforçando para ser melhor. Com certeza, porque isso, gente, infelizmente nosso tempo acabou, né? Mas eu quero já agradecer muito a presença de vocês três, muito obrigada. E terminando aqui com essa palavra tão linda, né, da Paulette, e dizer isso mesmo, quando nós sabemos o nosso valor em Deus, mesmo que o outro nos abandone, que o outro nos traia, que o outro ou não corresponda àquilo que nós precisamos ou gostaríamos, nós temos a certeza de que o Senhor nos ama. E você tem que ter essa certeza, você que está em casa por um acaso, vivendo esse momento. Não é como a Paulette disse, sua vida não acabou de jeito nenhum. Deus tem planos lindos ainda na sua vida. Não deixe que o diabo, depois de causar a separação, a destruição do lar, ainda quer destruir você. Porque ele não quer destruir só o lar. Né? Ele quer destruir a vida, porque ele veio matar, roubar, destruir. Mas Jesus disse, eu vim para te dar vida e vida em abundância, mesmo que você esteja sozinha, mesmo que seu marido tenha te abandonado, ou a sua esposa, porque também o homem pode estar assistindo a gente passando por esse momento. Deus tem uma nova história para a sua vida, principalmente um coração curado, coração restaurado, né? E se vocês estão vivendo um casamento ruim, um casamento difícil, procure ajuda. Deus vai transformar, trazer um casamento feliz, um casamento de verdade. Não é? Nós estudamos um livro uma vez que é Construindo um Casamento de Verdade. Um livro muito lindo. Então, leiam um livro juntos, procurem cursos juntos, procure terapia de casal, procure a igreja que tem trabalhos maravilhosos para casais. Não deixe. Né? Muitos casais também que ficam muito tempo juntos, vivem em função dos filhos. Os filhos saem de casa, olham para a cara do outro e falam assim, quem é você? Não sei quem você é. Então, o casal tem que estar junto, tem que fazer umas viagenzinhas juntos de vez em quando, sem os filhos. Não vive em função dos seus filhos. Porque o dia que eles se forem, porque vão se casar, vão mudar para outro país, para outra cidade, você vai estar um estranho um do lado do outro. Então, viva, o marido é mais importante para a mulher do que os filhos, a mulher deve ser mais importante para o marido do que os filhos. A Bíblia diz isso, há uma hierarquia. E quando a gente muda isso, vira uma confusão. O dia que os filhos saem de casa, muitos casais que achavam que estavam bem, começam a se estranhar, não existe diálogo mais. Um olha para os olhos do outro, não consegue mais ter diálogo. Então, são muitas questões, cada um tem uma questão, são muitas situações que eu não tenho mais tempo para falar, que pena. Mas você pode procurar ajuda e eu espero que você tenha sido abençoado por esse programa.